Muito... E aí, Val, falando do Liderança Humanizada, em que momento isso brotou no teu coração? Vamos começar daí. Que momento você sentiu essa necessidade de falar sobre uma liderança Sim. mais humanizada? Quando nós estamos falando do livro, o livro é um resultado, é um final já. Até agradeço muito a Dayana, você, a DDM, porque vocês fechou. É um sonho nosso já antigo, escrevendo, rasgando, e já estava pronto praticamente. Quando eu acreditava que eu tinha chegado na perfeição, mesmo vocês falando, não entramos tão profundo no conteúdo lá, porque você já tinha ele praticamente pronto, mas eu vou falar uma coisa, eu dou 80% do final, porque não adianta nada você ter uma estrutura dentro de um balcão e lá fora você não mostrar a embalagem. Então, não só a embalagem, como vocês mudar cores, letras, o interno, como vocês organizaram. Eu tenho a minha eterna gratidão por vocês, pelo carinho e o amor que vocês tiveram na organização desse livro final, porque todos que pegam, inclusive quem estava me ajudando, já tinha praticamente terminado o livro, pegou e falou assim, pode dar parabéns para essa editora, para as pessoas que colocaram a mão nesse livro, que realmente colocaram uma cereja. Então, fica aqui a minha gratidão. O livro, ele foi um fruto de um nascimento em 2007, quando a Damares e eu estava atuando dentro das organizações, das empresas, e nós percebemos que o que estava pegando, trabalhava com consultoria na época, era Comprática Consultoria, não era o Instituto Comprática ainda. O que estava pegando era o comportamento humano dentro da empresa e principalmente estava acontecendo no estratégico, na diretoria, naquela sala dos diretores. Foi quando nós precisávamos entender um pouquinho mais. Aí resolvemos pegar e montar um treinamento social, que era Líder do Futuro na época. Precisamos trocar o nome do Líder Futuro depois, porque tinha um nome registrado aqui em São Paulo, mandaram um e-mail muito carinhoso conosco, com muita educação, foi muito bacana. Falaram, nós temos um registro desse Líder do Futuro, vocês estão utilizando aí, estão colocando na mídia, faz sentido vocês tirar? Eu falei, todo, agradecemos eles por um bom tempo ali, tivemos um tempo, organizamos e passamos, vim para o nome aí da liderança humanizada. Inclusive, quando nós sentimos isso, já em 2010, nós registramos liderancahumanizada.com, cai no nosso site. Então, desde 2010 foi registrado. Só que em 2007, quando aconteceu isso, nós criamos um trabalho social, que esse trabalho social foi em Bauru, alugamos uma casa, uma sala, e dentro dessa sala nós colocamos 50% de jovens da zona rural, aqueles jovens que chegavam e escondia quando vinha alguém, e pegamos 50% de bairros pobres da cidade de Bauru, o pessoal chama de favela, mas bairros bem pobres que tinha ali. E pegamos um desses alunos de uma escola particular de destaque da escola. Nós queríamos montar um treinamento onde que nós trabalhássemos comportamento e mostrássemos que comportamento não importa se a pessoa é uma pessoa que nunca foi na escola, se ele tem 10 anos de idade, se ele tem 90 anos de idade, que comportamento precisava ser trabalhado num todo e dentro de uma estrutura. Aí procuramos pilares. Então nós começamos a encontrar quais eram os pilares da comunicação humana, da vivência humana. E descobrimos que tinha 3 pilares: inteligência intelectual, inteligência emocional e inteligência espiritual. Aí nós embasamos na programação neurolinguística e montamos a estrutura do passo a passo, do comportamento, saindo do ambiente, pegando o comportamento, indo para os recursos que são as capacidades e habilidade, olhar para as crenças e criar a sua identidade própria. E depois descobrir qual é o pertencimento. Você mesmo comentou de pessoas que mudam para outros locais, inclusive aqui para a Alphaville, e tem um comportamento, eles mudam até trocar as roupas, trocar a forma de se vestir, a comunicação, porque o meio já não aceita você como é. Quando você começa a olhar para essa parte, para a sexta base, olha, estou falando de ambiente, comportamento, capacidades e habilidade, crenças e identidade. Quando chega aqui na sexta parte, que é pertencimento, se a pessoa está no local que a água está correndo para um lado, as pessoas estão com a cor diferente naquele local, ela também se sente diferenciada, ela vai... A sociedade influencia muito, então tende a olhar muito para esse lado. E depois o último, que é legado, que é a espiritualidade. Quando nós olhamos para isso, nós colocamos a formação com essa base. No primeiro encontro, já mostramos para eles que tudo que eles traziam dentro da casa dele, da casa da vovozinha, da mamãe, não servia para o mundo empresarial e muitas vezes para o desenvolvimento no caminho que eles queriam ir, da forma que eles estavam fazendo. Colocamos um pão caseiro e naquele pão caseiro eles chegavam e cortavam o pão caseiro e
ia pegando. O outro colocava a mão e cortava. A hora que terminou os 13 jovens que estavam naquela turma, nós pegamos e colocamos uma bandeja de arroz comprido, um arroz feito na hora, deu uma esfriada nele, e foi a minha esposa Damares e eu, colocamos a mão em cima do arroz e comemos. E aí deixamos eles vir para comer também. A dinâmica é para comer o arroz. Eles pararam. Comeu o arroz. Vocês colocaram a mão. Mas qual a diferença? Pegamos o vídeo que nós tínhamos gravado. Qual a diferença? Vocês colocaram a mão, todos os 13, os 12, primeiro, colocou a mão e deixou o 13º comer da mesma forma. O mesmo pão que vocês colocaram, a mão vocês colocaram naquele pão, é a mão que você colocar no arroz. Não há diferença nenhuma. A diferença é que lá na casa da sua mãe, da sua vovó, aí nós começamos a falar de crenças, da verdade, saber qual local você está, qual ambiente você está, qual o meio, como você se comporta. E começamos a trabalhar o comportamento humano. Em 6 meses, saiu 13 jovens empregados dentro de biblioteca de universidade. Aí descobrimos que as empresas mais queriam eram pessoas com comportamentos bacanas, que tinham atitudes, que aceitava buscar autoconhecimento, ser mais flexível, que a parte técnica ensinava. Foi quando nós começamos a trabalhar esse treinamento dentro dos CRAS, na região de Bauru, que são os órgãos que cuidam das famílias, das necessidades da região. Em um certo momento, em 2010, nós falamos assim, vamos pegar esse treinamento, vamos colocar na área empresarial. Marcamos numa universidade em Agudos, na FAAG, numa faculdade, colocamos a primeira turma. No colocar a primeira turma ali, nós pegamos 27 pessoas que trabalham, executivos, e colocamos lá dentro, que trabalham em empresa. E percebemos que tinha uma sacada ali. E fomos trabalhando, aplicando a empresa. Começou em janeiro de 2010 a turma 1, e hoje estamos na turma 543. Só que quando chegou na turma 280, mais ou menos, 250 para 280, eu decidi escrever o livro. E eu comecei a escrever o livro. Estava praticamente quase pronto o livro. Eu descobri que perto de Bauru, na cidade de Agudos, tinha um escritor que ele vinha, um americano que vinha ali, tem um sítio lá, e ele ficava 6 meses escrevendo. Depois ele ia para lá e ficava 6 meses editando. Inclusive, eu acredito que ele está até hoje lá, fazendo isso. E ele tinha participado do livro Monge Executivo. Ele foi uma das pessoas que participou do apoio na escrita desse livro. Aí eu falei, agora eu vou lá, vou falar para ele que eu vou escrever meu livro, e ele vai me orientar. E aí eu fui lá, mostrei para ele, está na turma 200 e pouco. Aí ele olhou e falou, quantos anos você tem? Aí eu falei, eu tenho 40 anos. Ele falou, não escreve livro. Não escreve livro. Turma 200 e pouco, 10 anos aí andando, livro, nem isso. Quando você fizer 50 anos, livro, turma 500, você escreve livro, vai ter sucesso. Senão, não vai ter sucesso. Tem muito o que aprender ainda na caminhada. Ele falou? Falou desse jeito. Aí eu peguei, guardei ali. Não é nos últimos tempos, quando eu fiz 50 anos, hoje eu estou com 53, eu tinha certeza que eu escrevi o livro, mas não dava certo, porque recebi um feedback, rasgava e escrevia de novo a maioria das partes. E assim foi a história desse livro. E hoje esse livro está embasado nos 3 pilares, né? Inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência espiritual, e nas 7 bases: ambiente, comportamento, capacidades e habilidades, crenças, identidade, pertencimento, que é onde o meio das pessoas pertence, e em cima, que é a espiritualidade, que nós falamos legado. Qual mensagem você quer deixar? Qual mensagem eu quero deixar para vocês hoje aqui, Flávio, nessa passagem? Qual mensagem eu quero deixar hoje na sua casa, se eu for lá ter contato com a sua esposa, com a sua família? Qual contato eu quero deixar onde eu passei, na vida das pessoas? Ele fecha nesse formato. Maravilha. Depois de 540 treinamentos aplicados aí, ou vivências, vamos chamar assim, né? O que você contaria? Qual fato que aconteceu que você fala, pô, isso é marcante, trago na memória? O que aconteceu de legal? Muita coisa aconteceu de legal, né? Mas o que mais marca nessas 540 turmas é ver líderes que já estão trabalhando 20, 30 anos dentro da organização, não pegou a sacada ainda. Não pegou a sacada porque é perceptível que as empresas em nível Brasil, eu não vou falar no nível mundial, porque eu não tenho esse acesso como você tem até alguns países, vamos falar do Brasil, vamos ficar com o pé no chão aqui. Falta percepção para esses líderes, esses empresários ainda, a estrutura do que é um líder, qual é o caminho de um líder.
Você pode perguntar em 100 empresas que você conhece de médio e pequeno porte. Não falei empresa de grande porte porque já é outra pegada. Não estou falando que está melhor nem pior. Não vou entrar nesse mérito. Claro que se eu falar que pode estar pior, e pode ser real, não sei. Vou esperar um pouquinho para falar isso. Mas eu vou falar do médio e pequeno porte. A pessoa para ir para um cargo de liderança, ela é escolhida por tempo de casa, se ela é uma pessoa honesta, se ela chega no horário, se ela começou junto na empresa, se ela é uma pessoa que você pode confiar. Isso não pode ser um pré-requisito para a contratação de um líder. O líder, ele tem de conhecer de pessoas, ele tem de ter de autoconhecimento, ele tem de saber quando uma pessoa está vindo trabalhando na empresa e ela foi um bom colaborador por 5 anos, 3 anos, 2 anos, ou até 1 ano, e de repente ela muda um comportamento, é a mesma coisa que acontece na sua casa quando a sua esposa muda o comportamento. Se você chegar na sua casa, a sua esposa mudar o comportamento, de repente, a sua esposa, que é uma esposa maravilhosa, ela começa a ser grosseira com você, vai fazer você, cozinha você, lava você. A mesma coisa que a sua esposa está falando naquele momento, o líder tem que ter noção que o liderado também, quando ele muda esse comportamento lá, ele está dizendo assim, me ouça, eu preciso ser ouvido. Me ouça, eu preciso ser ouvido. Porque tem alguma coisa no cenário que mudou, ou dentro da casa dele, ele está com alguma necessidade, ele não está conseguindo falar com ninguém, ele está pedindo para alguém ouvir ele. E esse comportamento que ele teve na casa dele, na vida dele, pode ser até financeiro, que ele não conseguiu pagar algo e ele tem um valor tão forte que ele não pode dever para ninguém, mas a vida leva a isso, pode acontecer. Ele tomou a decisão errada ou não soube controlar um cartão e ele vai estressado. Alguém precisa ouvir ele. O que está acontecendo, Flávio? Abre comigo, eu estou aqui para te ouvir. É que eu acabei o cartão, a minha esposa, agora... Eu nem estou conversando com a minha esposa porque ela não olhou para isso, um culpando o outro, sabendo que os dois tinham a parcela de culpa. As pessoas falam, então um líder pega e fala que a empresa e dá um dinheiro para a pessoa, você é da área, você sabe que não é isso. Você tem de ajudar aquela pessoa a não acontecer mais isso. Arrumar um setor na sua empresa, até pagar um curso de Sebrae, para ele saber controlar suas finanças, para não cair naquilo novamente. Agora, um líder despreparado que foi lá contratado somente por tempo de casa, ele não tem essa visão de autoconhecimento. Aí as pessoas falam para mim durante o treinamento, mas pelo que você está falando aqui, Valdemir, um líder tem que ser um psicólogo. Fala, não. Muito mais que um psicólogo. Se for só um psicólogo, ele vai lá e atua. Ele precisa ter uma percepção diferenciada, que ele pode até indicar para um psicólogo dentro da empresa ou para outro, mas ele tem que ter uma percepção diferenciada. Todo dia de manhã, um líder que chega na empresa e não reúne o seu pessoal e fala, vamos aqui trazer uma palavra, vamos abrir uma oração aqui, não importa o que ele vai fazer, o que importa é que ele vai começar antes dizendo assim, pessoal, nesse momento aqui dessa reflexão, dessa oração, todos têm a oportunidade de trazer algo, um pedido aqui, como acontece em muitas igrejas, em orações, um pedido. Um vai falar assim, meu filho não dormiu bem, faz 3 dias que o meu filho está internado, estou com a minha esposa no UTI. Aí o líder vai ouvindo, ele vai acendendo a luzinha vermelha, amarela. O líder já sabe que ação que tem de ter, tem 30, tem um que ele tem que ter ação aquela semana, ele vai cuidar daquela pessoa. Ele tem que ter essa percepção de uma visão macra de tudo aquilo. Não é uma coisa micro, tem que ser macro. Tem que ter um macro dele tem que ser muito forte. O desenvolvimento do líder humanizado é primeiro ele ter a percepção, a descoberta, para depois ter ação. Como eu falei, dentro do Brasil, não aproveita 1/3 do potencial do colaborador. Porque o líder nem sabe a maior necessidade do colaborador, que é a mesma necessidade da esposa dele. A maior necessidade de um colaborador é a mesma necessidade da sua esposa, do seu marido, do seu filho. A maior necessidade do ser humano é ser reconhecido, ser valorizado. Se você não tem essa noção, você não pode nem pegar um papel de líder. Você tem que reconhecer e valorizar, elogiar a pessoa. Porque quando você reconhece e valoriza a pessoa quer fazer mais. Quer ver um exemplo? Você tem um filho de 6 anos, 7 anos de idade, e o seu filho está bem desorganizado, muito desorganizado, com o quarto, com a casa. Aí você chega e fala, filho, você é muito desorganizado. Olha o seu quarto. Olha a sala, olha o que você faz, muito desorganizado. Você sai, seu filho senta e fala, olha, eu já estava percebendo isso em mim,
como eu sou desorganizado. Você pode acompanhar aquele filho a vida toda que ele vai ser desorganizado em tudo que ele faz. Ele vai ser desorganizado na casa dele, no trabalho, na vida. Porque a pessoa que é o líder dele, o grande pai dele, falou que ele é desorganizado. E ninguém mais vai tirar da cabeça dele. Só uma programação neurolinguística, uma PNL, uma ressignificação que vai fazer ele mudar isso. Agora, um grande líder tem de olhar para aquela criança e falar, eu preciso ajudar ela a sair desse comportamento, mudar esse comportamento. Está na raiz ainda, eu consigo. Olhar para aquele jovem, para aquela criança e falar, filho, quem organizou essa caneca aqui, virada dessa forma? Foi eu, papai. Filho, mas que organização maravilhosa. E aqui, nesse livro aqui, quem colocou? Foi eu, papai. Filho, que coisa linda, filha. Acha um ou dois local que o seu filho é organizado? Fala, filho, eu estou admirado. Você está mudando um comportamento tão rápido, buscando melhoria. Eu estou imaginando que você deve estar fazendo no seu quarto já, filho. Você deve estar começando a organizar até seu quarto, seu sapato. O papai está com pressa, tem que trabalhar agora. Mas amanhã o papai vai passar lá, que eu tenho, para poder reconhecer você também, filho. E vai trabalhar. Amanhã, se você não passar no quarto do seu filho, entrar lá, o seu filho vai estar na porta. Papai, papai. Porque ele precisa ser reconhecido novamente. Quando eu trabalhava nas empresas, nos estoques das organizações, eu gerenciava, eu viajava em 8 unidades no Brasil, e chegava lá, as pessoas falavam, aquele rapaz no estoque totalmente desorganizado, e eu ficava uns dias lá, eu começava a ensinar os líderes dali. Pessoal, sem chegar lá e fazer isso, quer ver? Eu pegava uma partezinha pequena que estava organizada e falava, quem organizou aqui? Fui eu. Quem fez isso? Foi eu. E eu começava a jogar em cima dele aquela organização e falar, parabéns, parabéns, parabéns. Olha que coisa linda, chamava o pessoal, chamava os outros líderes para olhar ali a organização. Quando eu passava no dia seguinte, ele já estava organizando tudo. E eu passava, eu elogiava, reconhecia. E deixava para os líderes, a partir de agora, você elogia, reconhece. Cada elogio que você faz, Flávio, cada elogio que você faz, você evita 9 críticas que você vai ter de fazer em seguida. Porque a pessoa vai correr. Ela quer provar para você que ela é boa mesmo. A maior necessidade do ser humano é ser reconhecido. E algo que todo ser humano tem, querer ser melhor que o outro. Seu filho, mas meu filho quase não fala, minha esposa quase não fala. Chega no meio de uma roda e eleva seu filho. Fala para ele o quanto ela é importante. Fala para sua esposa o quanto ela é importante. Fala o quanto ela foi importante na vida, na profissão, na casa, na criação dos seus filhos. Daqui a pouco sua esposa começa a abrir a boca no meio das pessoas e falar. Você começa a abrir a chave e destravar a pessoa. Todo ser humano tem de ser um terapeuta dentro da casa dele primeiro. Ele tem de ser um líder dentro da casa dele. Ele tem de ser um visionário dentro da casa dele. Treinar dentro da casa para levar para dentro de um trabalho. Essa é a base. Vamos falar assim, meio da liderança humanizada. Maravilha. Esses dias eu trouxe aqui um pessoal que mexe com acessibilidade. Aí, depois no nosso gestor TNCC também perguntaram sobre liderança nesse universo hoje da acessibilidade. Como que você vê isso? O que o gestor precisa ter para lidar com essas pessoas que precisam que se enquadram dentro da acessibilidade, ou precisam ter acessos diferentes, ou tratamento diferente, eu não sei. O que você pensa desse líder? Muito bom. Hoje mesmo, Deus preparou de estar vindo com o BlaBlaCar com o pai de um filho autista. Que ele não só como autista, como as pessoas que trabalham com acessibilidade também, ele acabou focando quando nasceu o filho dele. Tem 11 anos, faz 11 anos que ele foca nisso. Deus preparou também nos últimos 3 treinamentos últimos, de liderança humanizada, Practitioner PNL, e no Trainer PNL, que desenvolve comunicação, Deus preparou na cidade de Garça, numa palestra que eu fui ministrar na FATEC, encontrar um deficiente visual. 10%. Então, para ele pegar, ler um celular, tem que pôr bem perto do olho, então praticamente só vê vulto. E Deus preparou dele fazer essas 3 formações conosco. Então, eu posso falar na prática sobre isso. O que eu mais fiquei admirado nesse movimento, no encontro desse colega do Luca que está conosco, que ensinou muito, também conversando com esse colega hoje, nós somos assim uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, não tem nenhuma necessidade,
vírgula, né? Aparentemente, né? Que os olhos não enxergam. Que seria uma pessoa normal na sociedade. Mesmo assim, eu vou comunicar com você, Flávio, eu tenho de perceber os seus sentimentos. Eu tenho de perceber a sua visão, eu tenho de perceber a sua audição. Quais são os canais de comunicação, seus canais de comunicação, e ter uma percepção como você se comunica com o mundo. E como o mundo se comunica com você, qual é o canal de comunicação que você recebe e que você doa a comunicação. Uma pessoa conversando com você, ou você, um líder conversando com a pessoa, e sem saber que tem pessoas que são auditivas. Ela está olhando para você, não está enxergando nada, ela só está ouvindo. Tem pessoas que estão conversando com o líder, ela não está ouvindo nada, ela só está vendo a imagem. Se você fala, é grande, é pequeno, é largo, é dali, você faz a curva, só vê a imagem. Porque ela é muito visual e nada auditivo. E tem pessoas que são sentimentais. Você tem de fazer ela pegar, tem de tocar no coração dela com palavras. Qual é o sentimento do Senhor fazendo dessa forma? Como o Senhor gostaria de fazer tocar naquele lugar, naquela peça? Aí, quando a pessoa conhece tendo essa comunicação, aumenta 80% a base de comunicação. Normal. Aí você vai para uma pessoa que tem necessidades visuais, auditivas. Eles têm, além de ter aquela deficiência, também tem esse canal. Quando você começa a ter a percepção, porque quando você fala em acessibilidade, é muito fácil você hoje ter uma informação, você ter treinamento para isso, mas a acessibilidade não é o que você tem no local, não é a estrutura que a empresa fornece, é a percepção do líder a qual facilitar mais o uso dessas ferramentas. É muito fácil o técnico de segurança, eles organizar isso, mas como o líder lá vai usar esse recurso da pessoa utilizar da maneira certa e correta e ter percepção que ele tem aquela necessidade. Eu falo com o Lucas, nós estamos aprendendo, nós estamos falando dessa forma, olha, QI, QE e QS. Aí nós falamos, desse vai para aquele. E desse vai para... As pessoas estão visualizando, mas ele não tem a visão. Nós temos que falar, saindo aqui do QE, nós dá para ir para o QS. Do QS, voltar para o QI. E do QI, ligar com o QE. No mesmo momento que nós estamos fazendo um movimento, não pode ser esse mais. Tem de ter a comunicação verbal. O aprendizado é... Se essa pessoa tem uma necessidade... A acessibilidade não é só local, a acessibilidade está na comunicação do líder, saber comunicar com essa pessoa. E é um feedback que eu estou recebendo na prática, eu tenho falhado muito com um deficiente visual dentro da nossa formação, depois de 25 anos. Entrando em 25 anos agora, nós estamos tendo dificuldade. E o aprendizado na prática não tem igual. Eu tenho certeza. E quando as pessoas... Tem aquelas pessoas assim, eu gosto de ajudar. Quem gosta muito de ajudar uma pessoa na acessibilidade não é bom. Não é bom. Ele vai pegar uma pessoa para andar, ele pega no braço da pessoa, ele puxa a pessoa, ele quer fazer as coisas para a pessoa. Não adianta. A pessoa vai ficar uma semana, vai ficar um mês, vai ficar um ano naquele lugar. O quanto mais ele aprender a fazer só independente. Ficar independente, melhor ele vai funcionar naquele local e menos risco ele vai ter. Faz sentido isso? E você? Sim. Você tem uma experiência também de acessibilidade, o que você me fala? Eu tocava com uma pessoa que era cego, ou né? Não deve ter morrido, o Zé. E ele era um cego diferente, que ele não gostava exatamente de ser dependente. Uhum. Ele falava, eu quero pegar, eu ia pegar no braço dele e falar, larga. Ele queria pegar no ossinho do meu cotovelo, ele falou, eu sinto seu movimento por aqui. Olha. Né? E ele tocava bateria, sabe assim, nunca tocou bateria, a gente montava a bateria, ele sentava lá, só ele media onde estavam as coisas e saía tocando. Ele era muito interessante. Eu achei interessante a tua fala, a acessibilidade não está restrita ao local. E a maioria, inclusive esse universo para mim é novo, né? Até falei para a pessoa que é presidente do instituto lá, a Vivian, falei, isso aí é engraçado, porque agora eu começo a prestar atenção à acessibilidade física nos lugares, né? Mas agora você expande um pouco mais, a acessibilidade não tem que estar restrita
à estrutura, mas sim ao que você disponibiliza, né, o líder e toda a empresa, para o colaborador crescer ali dentro, né? Então isso é bem legal. Você sempre tem uma fala que eu gosto sobre formas de linguagem assertiva. Você sempre dá exemplos de quando usar, o que que um líder deve se manifestar. Fala um pouco sobre isso, como que o líder deve se preocupar nas falas dele, o que ele não deve fazer e como ele deve fazer, que você é bom nisso. Existe na comunicação 3 bases da comunicação. Ou você se comunica de forma agressiva, ou de forma passiva ou assertiva. Então são pessoas que acreditam que está se comunicando muito bem, porque ele fala o que tem de falar, que a pessoa vai compreender, porque eu falo mesmo o que eu tenho de falar, eu chego e falo. É importante a pessoa saber que o que ela tem de fazer é o que ela fez. Ela está, muitas vezes, sendo agressiva e não está chegando num bom resultado. Outros falam assim, olha, você tem de ser mais, mais passivo, você tem de ser mais calmo, você não pode humilhar as pessoas. E aí ele fica na passividade, ele não quer machucar ninguém. Imagina um pai que não quer machucar um filho, uma mãe que não quer machucar um filho. Ele fica a vida inteira na casa dele sem compreender o que ele está fazendo, da forma que está fazendo errado, o que ele poderia fazer melhor, a forma, o local que ele está, que ele pode errar. Não existe errado e certo dentro de um geral, mas existe dentro de um local um comportamento adequado para aquele local. Aí o pai fica passivo, a mãe, e vai falando, Deus vai clarear para ele. A mesma coisa a pessoa na área religiosa. A pessoa entra na área religiosa, vai para uma igreja ou para algum meio religioso, aquele segmento, não fala nada para ele não, Deus vai lapidar ele. Deus colocou você lá, você está 30 anos lá, Flávio. Você já é pastor, ou você já é padre, ou você já é um cooperador, você está 30 anos lá. Não faz sentido você sentar e falar, vou contar tudo o que eu falei nessa caminhada. Eu falei nisso. Com humildade, eu falei nisso. A pessoa não poderia cortar caminho? Como eu estou falando, dentro do passivo tem muito disso, não tocar. E o que acontece o passivo? O passivo não toca. E quando ele vai segurando, a hora que enche muito, ele fala o quê? Explode. Eu gosto muito de falar a diferença do passivo, do agressivo e da assertividade, contando a história quando eu tive a oportunidade, morando ali em Fernão, de trabalhar na DDM. Vou colocar aqui uma metáfora, uma história. Trabalhar na DDM. Precisava muito do trabalho, a Damares e eu, a minha esposa, muito de um trabalho para poder sustentar a nossa família, para pagar as contas naquele momento. E o meu sonho era trabalhar na DDM. Aí eu fui chamado pelo Flávio. O Flávio falou, Valdemir, eu tenho um trabalho na DDM, você pode vir com a Damares para trabalhar conosco. E eu precisava ir em São Paulo, eu moro em Fernão, quase 400 km daqui. Você tem que estar amanhã às 10 horas para fazer, no Alphaville ali, para fazer uma entrevista. Tá bom, Flávio, fiquei feliz. Só que o meu carro, ele não estava legal. Já era umas 8 horas da manhã, eu precisava correr para arrumar esse carro. O carro não chegaria em São Paulo. Estava bem mal mesmo, precisava trocar correia, precisava mexer em vela, o carro estava falhando. Não tinha nem condição de andar 100 km, dirá 400. Corri na oficina mecânica e deixei meu carro lá. Deixei meu carro lá e fui atendido pelo João. João, eu tenho de estar em São Paulo amanhã às 10 horas. Eu preciso desse carro fazer uma geral, trocar tudo que tem aqui. Eu tô com o cartão, vou dividir em 10 vezes. Já vi que faz o financeiro. Você pode fazer? Perfeito. Que hora vai ficar pronto o meu carro? Geral, 14 horas, 16 horas. Tá bom, 16 horas, geral. Peraí, ele falou, 14 horas. Então tá bom, às 14 horas eu venho. Deu às 15 horas, eu cheguei lá. Aí quem me atendeu foi o Mário. Mário, eu deixei meu carro cedo com o João lá na oficina. Dar uma geral, tô com a minha esposa aqui, preparar para nós viajarmos amanhã. Ele olhou. Ai, Valdemir, seu carro não entrou na fila. Aí veio eu agressivo. Vou falar uma coisa para você. Comecei a falar pro Mário. Olha o que você fez. Deixei meu carro de manhã. Falei para aquela pessoa, eu tenho um compromisso. Agora eu vou perder a oportunidade da minha vida.
Por causa de vocês, tem uma fila me esperando ali, olhando para pegar carro, escutando eu falar. Por causa dessa empresa desorganizada. E cedo eu já estava sentindo, que eu estou vindo no lugar errado. E comecei a ser agressivo. E olha vocês também que estão nessa fila aqui, essa porcaria dessa empresa, eu gritando. E a minha esposa, calma. Que calma, deixa que eu resolvo. Eu estou acreditando que eu sou assertivo e eu estou sendo agressivo. Machucando aquela pessoa, eu saio com a minha esposa tremendo, assustada, monto no carro, pego a chave, monto no carro. Não resolvi nada, Flávio. Não vou chegar na DDM amanhã cedo. Deixei minha esposa estressada. Aquelas pessoas que estão ali são pessoas que poderiam dar emprego para mim amanhã, na região minha, não 400 quilômetros da cidade de São Paulo. Eu não vou conseguir na DDM. Aquelas pessoas, quando eu chegar para pegar um cargo de liderança, ninguém vai dar um cargo de liderança para uma pessoa estressada. Quer ver o segundo caso? A pessoa fala para mim que o carro entrou na fila e eu sou uma pessoa passiva. Quer ver o comportamento passivo? Eu fico quieto, olhando para ele falando. A minha esposa pega e puxa minha camisa. Eu, oi, amor. Oi, amor. Amor, fala para eles. Fala para eles sobre a necessidade de nós estarmos amanhã lá em São Paulo. Amor, você sabe que eu não gosto de confusão. Amor, deixa. Olha o pessoal olhando. Pego a chave, passiva, monto no carro. A mulher, minha esposa, cabisbaixa. Olha para mim. Não resolvi nada, eu estou no carro, amanhã eu não vou chegar na DDM. Aquelas pessoas que estão ali, viram uma pessoa passiva, que não tem posicionamento, que não resolve a situação de um carro na oficina. Amanhã, se eu pedir um emprego de liderança na empresa deles, eu não vou conseguir. Vai percebendo o tom forte, o quão forte é a diferença de agressividade, passividade e assertividade. Quer ver a pessoa assertiva? A hora que a pessoa fala, eu me posiciono de frente com aquela pessoa. É uma empresa que tem CNPJ, que está vendendo um trabalho, tem pessoas na fila ali esperando a resposta dele. Eu tenho que ser inteligente com aquilo. A hora que ele fala aqui, eu falo, pode terminar. Então, realmente, seu carro não entrou na fila, por isso, eu não sei o porquê, temos de ver aqui, se teve alguma coisa no processo, se foi o sistema. Eu falo, eu fico contente. Mas contente, Mário, de você estar dizendo para mim que você pode ter tido uma falha no seu sistema. Eu lembro muito bem que deixei o carro aqui, marquei horário de pegar, eu tenho um compromisso em São Paulo às 10 horas, deixei bem claro que eu tenho, é um trabalho do nosso sonho, necessidade da minha família, e um trabalho do nosso sonho estar amanhã às 10 horas. Foi muito bom você me falar. Eu estou esperando a resposta, eu falo para ele. Ele fala, como assim? Eu quero saber o que vocês, uma empresa que eu confiei, eu continuo confiando, e vou confiar até alguém provar o contrário, inclusive vocês, que eu fui muito bem indicado para vir aqui. O que vocês vão fazer para eu estar 10 horas amanhã em São Paulo? Porque eu deixei meu carro aqui para estar pronto para ir. E vocês me confirmaram. Fui para casa sossegado e voltei buscar meu carro. Eu não tenho o que fazer mais, não tenho oficina, não tenho mecânico. Eu tenho que estar 10 horas em São Paulo. E a minha única opção é um carro. E meu carro está aqui. E o pessoal fica olhando. Que líder, que posicionamento. Aquele atendente, ele não sabe o que ele faz, é procurar o gerente. A hora que ele fala para o gerente, qualquer empresa sabe, diretor que está aberta, empresa que está aberta hoje, nesse mundo de hoje, vai falar isso. Ele vem, ele fala alto, em tom alto, para todos ouvirem. Seu Valdemir, o gerente pediu para te agradecer por você confiar e continuar confiando na nossa empresa. Por algum motivo, alguma falha aconteceu, que nós vamos rever. Mas ele pediu para agradecer, para você dar uma oportunidade, nós revermos a nossa falha. Ele disse que você e a sua esposa pode ir para sua casa e ficar tranquilo. Às 22 horas, o mecânico vai fazer hora extra, vai levar seu carro na sua casa. O motorista vai levar vocês em casa agora. Caso vocês não queiram viajar com o seu carro, porque ele não foi testado, chegar na sua casa às 10 horas da noite, esse mesmo motorista volta na sua casa amanhã de manhã. E ele leva vocês para fazer a entrevista, depois volta para cá. Caso você não queira dessa forma, ele pergunta qual é a outra opção que vocês têm. Simples assim. Isso dentro de um restaurante, uma pessoa que é assertiva, chega num dia do aniversário de casamento, entra no restaurante, chega uma carne mal passada, um pedido não vem, a pessoa se estressa, sai chutando tudo, faz a mulher passar vergonha no dia do aniversário de casamento, perde o tempo. Se ele fosse assertivo, ele fala, garçom, eu acredito que veio o pedido aqui, a esposa pediu aqui uma carne ao ponto. Ela está um pouquinho mal passada, tá vendo? O garfo não está entrando. Será que é a nossa mesmo? Eu vou verificar. Ele vai lá, fala para o gerente. E ele fala,
porque é aniversário de casamento nosso, vai verificar. Ele vai falar pro gerente, o gerente, é aniversário de casamento? Tá aqui, ó. Leva uma safra, essa safra aqui mais antiga de vinho, dá de presente para eles. Fala que foi presente da casa, já colocamos o pedido dele na frente, já tá só sair naquele ponto que eles pediram. Ele vem, o garçom fala, ó, da casa. Ganhamos um vinho, ganhei tempo para conversar com a minha esposa, ganhei autoridade com a minha esposa. Vou ter mais um tempo que Deus preparou. O grande líder tem assertividade na comunicação. Ele tem equilíbrio, ele espera para responder e quando ele fala com assertividade. Faz sentido isso para um líder? Não faz, Flávio? Perfeitamente. Faz muito sentido. E para quem fica imaginando, não é assertividade, não é de acerto com C, não é de falar de forma certa, né? Com 2 S, assertividade. E eu adoro quando você dá exemplo, fico parado aqui só viajando. Lembrando quantos momentos que você já viu. Você tem um domínio da comunicação, meu amigo, isso é invejável. Né? Sua fala mansa, tranquila, eu sou mais bruto na fala, né? Mas me fez lembrar, esse aprendizado, ele é útil, né? Estava com um livro aí esses dias e eu mandei exatamente, a história é até parecida. Mandei o lançamento da empresa agora a 8 de dezembro, lá em Minas. Está esperando o livro para o lançamento de festa da empresa. E o meu cliente pediu para fazer o livro, deu dia 1º de novembro. A gente mandou para a gráfica, combinou, acertou. E aí o cara mandou um e-mail perdido no meio dos e-mails, falando assim, olha, precisa de um ajuste na capa do livro. Aí a gente não viu e passou. Chegaram outros e-mails, sobrecarregou. A semana passada foi cobrar a posição. E aí, tá pronto já? Não, nem rodou, porque tá esperando vocês responderem. Vem aquela 20 dias depois o cara vem falar que tá esperando a resposta. Né? A primeira coisa que eu falei foi, amigão, 20 dias você não achou estranho? 20 dias sabendo que tinha prazo? Não, então, a gente ficou esperando. Falei, e agora a gente vai fazer o quê? Começou a ficar sem tempo e fim de ano aumenta. Eu até fiquei com vontade mesmo de brigar com a empresa. Né? Coincidentemente, foi a mesma que fez o seu livro. Né? Então, como eu tenho, como fala, indícios, indicação de que eles fazem um bom trabalho, eu sei que não foi nada garibado. Foi um desacerto aí na comunicação. Mas para o cliente, o que eu fiz? Eu falei para ele bravo, que o livro era para chegar, não chegou. Eu falei, eu vou mandar em 2 ou 3 etapas. Dia 8 vai estar lá o número X. Eu vou arcar com o custo de mandar uma segunda remessa. Mas vocês vão ter o dia 8 o livro lá. Né? Aí, se você garante, tá, eu fico feliz. Falei, não, tá, você vai pagar o que você pagou e pronto. Eu vou ter outros custos e vou mandar fazer. Inclusive, mandei trazer o livro de Minas para São Paulo para eu terminar o livro aqui, para você ter uma ideia. Falei, esses custos todos são nossos. Mas o combinado está lá. E é óbvio que, imagino eu, que a pessoa vai se sentir segura, que mesmo Sim. diante de um desarranjo que não é culpa dela, ela tem uma solução. Então, a Daiana sempre fala, né? O Flávio tem a capacidade de torear problemas, mas é porque eu tive um bom mestre. Então, eu lembro, né, do que eu faria se eu fosse o Val. Um bom mestre, né? O que eu faria se eu fosse o Val? Aí eu lembro. Todos nós tivemos um bom mestre, né? Jesus veio aqui para nos ensinar. É o mestre dos... É só seguir, seguir. Só seguir que Jesus te ensinou, e me ensinou, e nos ensinou. Tem humildade. A gente tem um livro aqui, ó, o maior coach de todos os tempos ali, ó. É isso daí. Pastor Alessandro Moisés. Perfeito. Porque Jesus ensinou tanto que qualquer dúvida é só você perguntar o que Jesus faria nesse momento. É o que a gente... Inclusive, nesse livro, nós pegamos muito forte para olhar também para salvar casamentos. Porque as pessoas entram, da mesma forma que na empresa entra de forma errada, nos casamentos também as pessoas entram de forma errônea. Muito forte isso, falar, mas é real. Na empresa é um contrato de trabalho, no casamento é um contrato também, e a contratação não foi bem feita. Não teve o processo de RH antes, aí na realidade, tem que ter ajustes. Nem os profissionais sabem, porque ele também casou errado. Sim, então, aí tem que ter ajustes. Você tem um trabalho forte, você, Damares, com relacionamentos. Sim. E já aproveitando que você deu, fala um pouquinho sobre relacionamentos, o que os casais deveriam
se atentar, que se já casaram, e depois eu quero que você me fale o que os casais que estão no processo deveriam atentar. Sim. Eu acredito que tudo na vida começa da forma que começa, no início, que tem de ser preparado. A direção que você pega. As pessoas casam por um motivo e o casamento é para outro motivo. Vou repetir, as pessoas casam por um motivo e o casamento é para outro motivo. 99% do ser humano casa para ser feliz. Quem casa para ser feliz já entra destruindo o lar. A pessoa que casa para ser feliz já entra destruindo o outro. A pessoa que casa para ser feliz já entra destruindo o sogro e a sogra, os pais da esposa, o sogro e a sogra, os pais do esposo. É um absurdo isso. Está buscando a felicidade fora. Casamento não é lugar para entrar para ser feliz. Casamento só tem um objetivo: entrar para fazer o outro feliz. Porque se você entra para ser feliz, quando você veio da sua casa, Flávio, a sua mãe te ensinou uma forma de organização. A sua mãe e seu pai te mostrou uma vida de empreendedorismo. Lá na casa da sua esposa foi ensinada uma organização diferente. Foi ensinada uma forma lá que você tem de ter segurança, você tem de ter uma aposentadoria, não é empreendedorismo, não é ficar arriscando. E quando você entra para ser feliz, tudo tem que ser do seu jeito. O lugar que coloca o seu sapato, a cor da sala, a comunicação entre vocês. E o que acontece? Você fica cobrando do outro uma felicidade, porque eu não estou sentindo bem nesse casamento. Peraí. Já começa assim, Flávio. Tem pessoas que estão casadas há 20, 30 anos. Pensa bem. E vou falar, 99% dos casamentos são assim. A pessoa está casada há 20 a 30 anos e aquela mulher que casou com aquele homem, aquela mulher está dormindo com o pai dele, 30 anos. Aquele homem que casou com aquela mulher, olha bem, aquele homem está morando e dormindo há 30 anos com a mãe daquela mulher. Presta atenção no que eu estou te falando. Pura realidade. Sabe por quê, Flávio? Todas as pessoas que estão casadas, seja um dia, seja um ano ou 30 anos, e a pessoa nunca chegou no outro e olhou nos olhos e falou: amor, qual é o homem dos seus sonhos? E a mulher não chegou lá e falou pro homem: amor, qual é a mulher dos seus sonhos? Você não está trabalhando a favor. Dentro da organização, da mesma forma. Eu estava trabalhando em Jaú, lembro até hoje da Fernanda, trabalhando numa empresa. Está fazendo coach, né, naquela organização. Eu cheguei lá, a hora que cheguei para atender a Fernanda, coach individual, ela olhou para mim e falou: eu não quero fazer coach. Vou passar com você para cumprir tabela aqui, mas não quero. Quero até sair dessa empresa. Eu falei: qual o motivo, Fernanda? Você está aqui como gerente, né, da organização e quer sair? Eu entrei nessa empresa há 2 anos atrás. Eles falaram para mim se eu fosse a melhor colaboradora aqui, com 1 ano eu estava na diretoria. Eu entrei para ser diretora da minha área. E nunca mais falaram nada para mim. E eu fui a melhor colaboradora aqui. Eu fui a melhor colaboradora. Eu falei: Fernanda, vamos nos casar? Ela falou: como assim? Eu falei: vamos nos casar aqui agora. Eu sou casada. Eu falei: também sou. Vamos uma metáfora aqui, vamos nos casar. Ela falou: vamos então. Eu falei: Fernanda, eu caso com você. Se você for a melhor mulher do mundo, eu vivo com você o resto da vida. Se você for a melhor mulher do mundo. Você promete para mim? Você. Então vamos nos casar. Fernanda, deu 6 meses de casamento, eu quero me separar de você. Ela fala: como assim? Você falou para mim, se eu fosse a melhor mulher do mundo, você viveria comigo pelo resto da vida e agora você quer separar? E eu fui a melhor mulher do mundo. Eu pergunto para ela naquele momento: você foi para quem? Pro seu pai? Porque em nenhum momento para mim você perguntou o que era a melhor mulher do mundo para mim. Você quer mais uma chance para nós vivermos o resto da vida? Ela falou: quero. Então vamos nos casar. Aí ela perguntou: o que é a melhor mulher do mundo para você? É uma mulher carinhosa. Combinado? Combinado. Vamos nos casar. Passou 6 meses, eu falei: Fernanda, vamos nos separar? Não estou feliz. Como assim?
Você falou para mim que se eu fosse a melhor mulher do mundo, você vivia o resto da vida comigo. E a melhor mulher do mundo para você era carinhosa. E eu fui carinhosa. Falei, Fernanda, você não perguntou para mim qual local que eu gosto do carinho. Seja mais específica. Você dá mais uma chance? Eu falei, eu dou, vamos nos casar. Onde você gosta do carinho? Eu gosto na mão. Então vamos nos casar. Nos casamos, passou 6 meses, eu falei, Fernanda, eu quero me separar. Ele falou, como assim? Você falou se eu fosse a melhor mulher do mundo. A melhor mulher do mundo para você era carinhosa e fazia carinho na mão. E você quer separar de mim? Eu peguei a mão dela e falei, Fernanda, você não perguntou para mim qual intensidade que eu gosto do carinho. Cuidado, Fernanda. Se você entrou nessa empresa aqui para ser a melhor colaboradora, trazendo o que você trouxe da outra empresa, do que você acredita que é a melhor colaboradora, você não está atendendo a expectativa dessa organização. Está assim de pessoas que entram em empresa. Assim, eu tive sucesso em todos os lugares que eu entrei e é onde eu entro. Até no treinamento que eu vou dar fora em outro estado. Até fora do país. Qual a expectativa que você tem comigo? O que eu tenho de entregar? Eu busco tudo. Porque se você não faz isso, você nunca vai ser o melhor colaborador. Você não vai ser o melhor marido, a melhor esposa. Então, tudo está na expectativa do outro. O que você quer entregar, o que a pessoa espera. É na entrega, é o final. Como eu falei, o livro é o final. O meio que vai desenvolver, você tem que ter consciência onde você quer chegar. Fez sentido isso, Flávio? Total. Escola da Liderança disse assim, honra participar nessa conversa. Escola da Liderança é algum amigo seu aqui, não? Escola da Liderança? Você sabia o nome da pessoa? É, não tem nome aqui. Para pela mandar um nominho, manda um nominho para nós. O nomão, hein? Faz todo sentido. Eu costumo dizer que para tudo tem que ter um alinhamento de expectativa. Senão a gente não sabe se atingiu ou não. Eu uso muito exemplo de casal também, Val, quando eu vou falar sobre comportamento e ambiente. Eu falo que os casais se separam no nível ambiente, mas ninguém para conversar que comportamento que eu tive que levou o casal a se separar. Aí vai para o próximo relacionamento e leva o mesmo comportamento errado. Seria isso ou não? Estou errado na minha fala? Sim. Tudo na vida, mesmo o comportamento que nós temos, Flávio, na minha percepção e meu conhecimento, todo comportamento que nós temos que gera uma situação no ambiente, pula a parte dos recursos, das capacidades e habilidades e vão nas crenças. São crenças que estão enraizadas em nós que vai gerar aquele comportamento. Porque o comportamento, ele não é, por exemplo, a raiz. O comportamento é algo que está ativando de vir de algum lugar. E as pessoas ficam querendo cuidar do comportamento. O comportamento, ele acontece naquele momento sobre uma ação. Mas a raiz está em outro lugar. Tem algo que não foi resolvido. A pessoa casa com você e a sua esposa tem um comportamento de ciúme. Você discute muito por ciúme. Eu tive essa situação com a Damares. Uma semana comigo, eu falei, pega suas coisas, vamos embora. Por quê? Eu falei, peraí, você está desconfiando de mim? Eu não vou ficar com a pessoa desconfiando de mim. Só que eu falei, você quer ajuda? Eu falei, quero. Vamos buscar uma terapia. Vamos buscar uma ressignificação na PNL. Ela teve pessoas atrás de relacionamento com ela que traiu ela em seguida. E eu era o próximo, ela me encaixou naquele quadradinho. Eu fui na raiz. E se eu ficar aceitando aquele comportamento? Eu tenho de buscar um apoio. Inclusive, aconteceu isso com ela. E quantas coisas aconteceu comigo que ela aprendeu e fez isso comigo também. E a raiz, o que é? É você estar preso muito a uma pessoa, muitas vezes. O meu caso, há 1 ano atrás, aconteceu isso. A Damares me deu um feedback sobre algo que eu falei pro Simeão, uma palavra que eu falei, alguma coisa assim. Ela falou. A hora que ela falou, eu virei as costas, saí andando, Flávio. Foi muito forte para mim aquilo lá. Eu dei 2 passos e parei, Flávio. Respirei e voltei. A hora que eu cheguei, eu olhei nos olhos de novo para ela continuar falando. Ela falou, eu posso continuar? O seu Benedito já foi embora? Quem é o seu Benedito? Meu pai. Um comportamento que o meu pai tem com a minha mãe. E eu tão enraizado com o meu pai, sensibilizado com a minha mãe, na cadeira de roda, com AVC. O meu pai teve câncer. E eu aproximando e querendo ajudar. Eu me sensibilizei, voltei de novo na minha infância. E comecei a ter muitas... Eu dou aula sobre isso. Aí as pessoas falam, mas você dá treinamento há 25 anos, você desenvolveu mais de 39 mil pessoas sobre isso, e você fez isso. Eu falei, eu fiz. Mas teve um momento que ela já falou as coisas, eu percebi que eu já fui embora e larguei ela. Eu já dei 10 passos, agora eu estou dando
2. Eu tive consciência. Então, tudo na vida tem de ter consciência. Qual consciência você tem daquilo que está acontecendo que você não precisa projetar no outro? Está em você. Você já viu algo em alguém um dia, alguma coisa que você olhou, que você não gostou? Seja sincero. A forma dela falar, o jeito, você não gostou dela? Já aconteceu? Sim, acontece. Naquele momento, tudo que você vê no outro está em você, Flávio. É você que tem que ser tratado, não o outro. O que está incomodando em você no outro está em você. Aquela pessoa fala muito, você queria estar no lugar dela? Aquela pessoa fala alto e me incomoda. É um trauma da infância que alguém falou alto e te machucou? Está em você, não está no outro. Tudo aquilo, aquela pessoa ela fica muito... me incomoda muito, ela fica conversando muito próximo da minha esposa. O trauma está em você, você que foi traído. Você tem que cuidar em você, o que está forte naquilo. Se você pôr dentro da sua casa, está ali, você tem que confiar naquela pessoa. Você não deixava entrar na sua casa. Sim. Faz sentido isso, Flávio? Total. Guimarães é da Escola da Liderança. Ô, Guimarães, lá de Maringá. Maringá? Maringá, Aonde o pessoal que estava aqui no podcast a paz era de Maringá. Deus, Guimarães. E tem uma aterrorizadamente, não é deslizante. Diz que foi um divisor de águas na vida, nossas vidas, deve ser do casal, muito conhecimento, deve estar falando de tu, obviamente, né? Ela passou pelo algum curso nosso, deve ser, né? Possivelmente. Qual o nome? O usuário dela é aterrorizadamente. Tá no YouTube? Com H, tá no YouTube. Eu não sei qual que é. Põe o nome aí também para nós. Eu preciso saber quem é, porque você percebeu que eu sou de pessoas. Sim. Eu não sou de empresa, eu não sou da capa. Tudo que você falar, quem foi a pessoa? Eu me conecto com todas as pessoas que passam lá. Esse é o seu lado humanizado que eu indico para todo mundo. Todo mundo, você sabe, né? Quero fazer tal coisa. Para mim só faz sentido se você fizer de uma forma humanizada. Comendo fogão de lenha. É isso aí. Eu sinto falta da coalhada, que eu não como fora de lá, é engraçado, só consigo comer lá coalhada. Ela Mara que faz, põe a mão, deixa ninguém colocar, Então, o doce de leite, a coalhada, tudo na mão dela. Ela já me ensinou, mas eu só consigo comer aquele lá, então preciso voltar lá. E Renato, vocês estão devendo uma visita para nós. Putz, nem me fala, estamos com saudade, sim. Você falou do Simeão. Simeão a gente conhece desde do exame da da farmácia, né? Ele cresceu aí, está se tornando um belo de um multiplicador de talento de vocês. O que vocês usaram no crescimento, usaram não, no crescimento dele, né? Que ele palestra, ele fala de assuntos que muito adulto ainda não sabe nem que existe, mas vocês trataram ele de forma humanizada, que vocês trataram ele como uma criança, brincando no sandbox, lá na caixa de areia, né? Tudo. Como que é isso? Como é cuidar de criar um filho dessa forma? Os pais ficariam cheios de dedos, né? Aquela que você ensina lá, o cara vai arrumar a bolsa para a criança aí no clube, e o Simeão, não, é óbvio, né? Que a mãe coruja deve estar ali, mas ela tem conhecimento também para não prender tanto. Como que é o Simeão, a criação do Simeão? Boa lembrança primeiro, foi muito bom você lembrar isso. A Daia e o Flávio têm muita lembrança boa conosco. Inclusive quando o Simeão é uma criança que não podia ser gerada, a Damares não podia gerar filho, e quando ela teve um sentimento, passou em Bauru, na cidade de Bauru, comprou um teste de farmácia, nós não entendíamos nada de teste de farmácia, e vocês vê da área, né, tem conhecimento. 3, né? Foi de 3, tem um pouco de conhecimento. Aí a Damares pegou e fez o teste, não sabia, não. Eu olhava e ela não entendia nada. Aí você estava ali fora, perto do fogão, lembra? No café da manhã, não foi? No café da manhã? A gente primeiro foi lá comendo um lanche lá na cidade. Mas o teste foi no outro dia cedo. Depois nós compramos. Comprou ali, depois foi. Aí de manhã vocês olhou ali e passou para nós. Daiana, tava junto com a cavalo. Que passou que a Damares estava grávida. E o Simeão nasceu. Aí o Simeão nasceu depois de 9 meses. E passou 6 meses, a Damares olhou para mim e falou: eu não estou preparada para ser mãe. Na barriga dela. Eu falei: como assim? Eu estou vendo aí todas as pessoas que eu converso, que eu pergunto, cada um fala uma coisa.
Inclusive, faz 6 meses eu não tive sentimento nenhum, eu não tive desejo de nada, porque eu não deixei colocar filtro em mim. Que eu vou ter algum desejo de comer alguma coisa. Eu não sinto preparado, estou sentindo preparada. Eu falei, o que você pode fazer para estar preparada? Aí ela começou a pensar, aí passou uns dias e falou assim, eu vou montar um programa. Eu vou estudar e vou montar um programa para ajudar as mães, porque eu não acho lugar nenhum que me ajuda. Porque nós já tínhamos essa estrutura dos 3 pilares. Inteligência intelectual, inteligência emocional e inteligência espiritual. E não achava nada em lugar nenhum que apoiava essa estrutura. Aí com 6 meses ela já começou a fazer leitura para o Simeão, na barriga dele. Leitura mesmo, todos os dias leitura. E dessa leitura, nasceu o Simeão, ela começou a criar um programa. E falei, então nós vamos lançar daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando ele tiver 1 ano. Ele falou, não, quando ele tiver 7 anos. Eu falei, por quê? Porque ele vai estar passando a primeira infância. E 99% de todos os traumas, ou as facilidades e a dificuldade das pessoas estão na primeira infância. A Damares é responsável de toda a educação e resultado do Simeão. Então eu tiro o mérito de mim, tá bom? Eu dou exemplo, muito exemplo. Eu saio para jogar um papel de bala, eu dou muito exemplo. Pai de valor. Mas a educação eu não posso colocar a mão, é dela. Eu nem posso dar um crédito para mim nisso. E ela foi conduzindo o Simeão. O Simeão, com 3 anos, já conversava com psicólogo. Ela não ia fazer terapia. Ele já conversava por igual com psicólogo, com médico, com a dona de casa, com uma criança de 2 anos. Até 2 anos ele não comeu açúcar. Até hoje ele pegou o celular só o dia que ele precisa na coisa da escola e ali. Ele não tem acesso ao celular. Tenta dar um celular para ele, não quer. Ele quer brincar, ele quer divertir. Só com 3 anos e meio estava palestrando. Ele hoje teve um encontro semana passada lá na escola. Ele teve a oportunidade ali, fazendo leitura do livro. Foi o orador da turma ali, de 1 até o 4º ano, junto com os meninos. Ele pegou essa parte, estava no 2º ano. Um mérito da Damares nessa comunicação. E foi quando a Damares, inclusive agora, não sei se você está sabendo, ela lançou a mentoria para mães. Ela vai dar aula de 6 meses, toda segunda-feira para as mães, acompanhada de uma especialista, trabalhando os 3 pilares: inteligência intelectual, emocional e espiritual, embasada em apoiar as mães que já estão com os filhos de 0 a 12 anos e também aqueles que vão iniciar antes, que vai ter filho, que vai ser mãe, para começar desde o 0, evitar rejeição. Não vai zerar, mas vai diminuir muito. Montar uma estrutura de comunicação, de padrão, embasado nessa parte. Como é seu filho no ambiente, como ele pode ser, quais comportamentos pode gerar e não gera, quais são as capacidades, habilidades, recursos que tem desenvolvendo no seu filho desde pequena, quais são os valores e crença que você acredita e o meio que você acredita que você vai levar seu filho. O que você está fazendo não está correto? Tem pai que bate num filho quando o filho tem 10 anos porque mentiu, você acredita? Bate num filho porque mentiu, você vai apanhar. Aí se ele pegar um filme voltando para trás, aquela criança tinha 6 anos de idade, de sábado de manhã o pai não foi trabalhar, estava deitado na cama, alguém tocou a campainha na porta. Era um parente, era um amigo, alguém que ele quer descansar. Ele falou pro filho dele, fala que o pai não tá. Peraí, você bateu num filho com 10 anos porque seu filho mentiu, mas com 6 anos você foi para ele mentir? Então estruturas, parece que coisa simples. As pequenas pedras, tem um monte de gente tropicando, as grandes pedras, todo mundo está desviando. Então a aula dela vai ser desde esse comportamento, como você desenvolver o seu filho para ter um intelectual, ter uma comunicação, ter desejo de leitura. Ai, meu filho não gosta de ler. Parabéns, que não gosta de ler. Aprendeu com quem? Aprendeu com quem? A Joana falou outro dia lá de Goiânia, uma aluna falou, cada um tem a barriga que merece, né? Cada um tem a barriga que merece. Tem um filho que merece, o pai que merece, a mãe que merece, a esposa que merece. Só que tem uma coisa, tudo, quando você é responsável, você tem que tomar responsabilidade. Um filho é um fruto que vem de uma árvore. Você que plantou a semente. É você que sabe a terra que você planta. Se a terra não estiver boa, você troca. Você sai lá da vila tal e traz aqui para Alphaville para morar, para mudar o comportamento. É escolha. Aí que adubo que você coloca? Com quem você carrega? Tem pai que fala, meu filho está com 15 anos, eu não consigo. Ele está bebendo, está saindo, já está bebendo, voltando bebo 3 horas da manhã. Mas esse filho ficou a infância inteira o pai fazendo churrasco e bebendo dentro de casa, levando cerveja, põe um som lá, dançando forró,
mulher trocando de mulher, homem com homem, dançando todo mundo lá, falando um monte de besteira e palavrão. Depois você quer cortar seu filho com 15 anos, 14 na adolescência? É uma semente que você plantou. Só que a árvore cresceu, deu um fruto. E o fruto vai sair conforme veio da raiz. Então essa estrutura que ela vai colocar vai ser diferenciada, dando aula toda segunda-feira. Vai estar num grupo VIP acompanhando. Como que chama esse movimento? Mães Sábias, Filhos Prósperos. Mães Sábias, Filhos Prósperos. Até tem já o Instagram, já, @. Vamos pôr lá depois na descrição. Mães Sábias, Filhos Prósperos. O @Instituto Com Prática também, no Instituto também já dá para encontrar também. Ela já está trabalhando já, começa no final no próximo mês, já começa as aulas toda segunda-feira. Mas quem já está entrando, ela já está atendendo já num grupo VIP e dando apoio. Porque, vamos ser sinceros, não tem um manual para criar um filho. E nunca vai ter. Só que você tem que ter uma estrutura básica, saber o que você pode fazer hoje para você não se culpar. Você sabia que muitas mães têm depressão hoje? E a depressão que estão nelas foi porque ela sente que ela deixou a desejar com os filhos? Sei disso. É forte isso. Forte. Então, quando nós estamos falando de cuidar de um filho, nós estamos cuidando da estrutura inteira, do sistema familiar completo. Inclusive, até pelo que o filho significou para ele. Sim. Né? A gente passou em casa. Meu outro filho, a gente trabalhava. Aí um dia ele falou para a Daiane, ela balançou, ele falou assim: quem me criou não foi você, foi a empregada. Né? Porque trabalhava, né? Chegava a fim de tarde, mas passava o dia, ia para a escola. 3, 4 horinhas que passava com a empregada, mas significou mais as 3, 4 horas ali. Né? E é o que ele cresceu e é forte, né? Não tem como falar diferente. Mesmo a gente entendendo que tinha um porquê de você estar trabalhando, tinha alguém para cuidar, né? Mas mexeu com ela quando ela ouviu. Mas o filho não vai entender. Então, mexeu com ela quando ela ouviu isso. Falei, caramba, eu estava trabalhando das São Paulo, pegando o trânsito, ônibus lotado né, na cabeça do pai, para dar uma boa escola, dar uma boa educação, dar uma boa casa. E o filho só olha o tempo que ele estava com a empregada, né? Que pode ter sido 1, 2 dias. É bom que entenda isso, né? Que não é o que realmente aconteceu, mas é o que ele significou. Às vezes uma criança ficou 1 semana na situação e parece que aconteceu a vida inteira dela, né? Tem pessoas que brigam e ficam brigando a vida inteira para ter dinheiro, para juntar riqueza aqui. Não dá para entender. Eu não consigo entender até hoje isso. Largando família, largando filho. Agora, se dá para você unir uma coisa com a outra e você fazer, é melhor você pegar 4 dias da semana e ficar das 7 da manhã até meia-noite, depois tirar 3 para sua família, do que ficar todo dia aí das 6 até as 8, ou do meio-dia até ou fora que o seu filho precisa mais de você. A maior admiração que eu tenho são por garçom. Não sei se já te falei isso. Não. Garçons. Não, você sempre conta história de garçom, mas do jeito que você interage com eles, mas... Eu admiro muito os garçons. Quando eu chego assim no restaurante, eu fico olhando para aqueles garçons. Ele chega na mesa para atender, 8 horas da noite, você vê que o olho dele já está fundo. Aquele garçom, ele já saiu de manhã e foi trabalhar num restaurante pro almoço. À tarde, ele já foi no happy hour atender outro lugar. À noite, ele já está em outro lugar. O garçom trabalha com 3 turnos. Manhã, tarde e noite. E o garçom trabalha com sequência, Natal, Ano Novo. E aquele garçom, quando eu chego num restaurante, eu costumo chamar ele e falar: qual é o seu nome? Ele fala: José Carlos. Eu falo: José Carlos, você não tem noção da admiração que eu tenho por você. Eu falo: por quê? Eu tô vendo você aqui, eu acredito que você pode dar no 3º turno. Sim, é o 3º turno. Eu fico imaginando, talvez você trabalha de segunda a segunda. Ele falou: normalmente. Eu fico imaginando que você pode ter um filho em casa. Eu tenho um casal de filho. Então, é o que eu estou imaginando agora, que esse filho seu, você sai de casa de manhã, ele está dormindo, você chega, ele está dormindo. Eu fico imaginando que o seu filho não está vivendo a infância dele com você. E você não está vendo a infância do seu filho. E você está aqui para cuidar do meu filho, do nosso filho. Então, você aqui é a pessoa que eu mais admiro, que eu mais vou valorizar. Se você precisar ajudar a limpar, fazer alguma coisa para você sair mais cedo, pode contar comigo. Naquele dia eu tenho um atendimento humanizado, eu e minha esposa. Sem dar R$10 no bolso dele, sem pôr R$50. Valorizando e reconhecendo ele sendo verdadeiro. E eles, quando eu fiz isso em Uberaba, na Expo Zebu,
Ficava 10 garçons em volta de mim ali, tudo ali conversando. E veio lá do Nordeste, ele vieram do Sul. Olha, nunca ninguém falou isso e tal, vem conversar comigo. E é verdade, vocês são importantes, são especiais. Não estou fazendo isso com técnica. Isso é humanização. Você sabe o que é falta de humanização? É aquela pessoa que fala assim... Tem pessoas que são líderes religiosos. Estou falando forte, grandes líderes religiosos e fala isso. Falam assim, eu vou deixar um mundo melhor para o outro. Aí eu saio com essa pessoa e eu fico perguntando que mundo é esse que é deixar melhor para o outro? Tem pessoa que entra no banheiro, você entra atrás dele, tem até o rastro dele em cima do vaso. O vaso estava tudo sujo, em vez dele limpar e usar, ele põe os 2 pés e utiliza. Deixar um mundo melhor para o outro é você entrar num banheiro e ele está tudo sujo. Você fazer o que a Bíblia te ensinou. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você colocar um papel no chão, fechar a porta, pôr os 2 joelhos no chão, limpar aquele vaso e largar iluminando, brilhando. Eu fiz isso 3 anos atrás, vai dar 3 anos agora, em janeiro, no aniversário da Damares. Acabou o curso no domingo, na segunda-feira fomos para Bauru. Chegou lá, fomos no restaurante, no Bacanas, lá no restaurante japonês que tem em Bauru. Ficamos lá fora, o Simeão, a Damares e eu. Aniversário dela, vamos comer. Ela gosta de comer japonês, o Simeão, então vamos comemorar. Quando eu fui no banheiro, eu cheguei lá, fechei a porta, fiz o que tinha que fazer, pus os 2 joelhos, limpei, peguei um azulzinho, larguei cheirando aquele banheiro, limpei o chão, lavei bem minha mão, fui sentei na cadeira ali na mesa com o Simeão e com a Damares. Chamei o garçom, falei o que tinha que falar para ele, reconheci ele, dos filhos, tudo, ele saiu com lágrima pingando. A hora que ele saiu, não falei nada no banheiro, não fiz crítica nenhuma. Eu falei, eu tô aqui para te ajudar se precisar de alguma coisa. Eu sou humanizado, não tô ali para machucar a pessoa. A pessoa já tá no estresse ali, eu vou machucar ela, nem olha para mim, vai pôr uma coisa errada na minha comida lá. Eu penso no bem-estar da minha família. A hora que ele saiu, o Simeão levantou e falou, papai, eu quero ir no banheiro. A hora que ele falou, trancou meu pescoço. Meu peito travou, a emoção já veio. Fui atrás dele, ela abriu a porta do banheiro, ele estava com um shortinho branco. Ele encostou no vaso para fazer o xixi dele. Com 5 anos de idade, para 6. Esfregando naquele vaso para lá e para cá. Limpinho, brilhando. Podia ser o seu filho, Flávio. Podia ser seu neto, podia ser o filho de alguém. Naquele momento, se eu morro naquela hora e vou embora, Deus me recolhe. Naquele momento eu falo, eu sim, deixei um mundo melhor para o outro. Então deixar um mundo melhor e ser humanizado é você entrar no banheiro público e saber que vai entrar alguém depois. Se você tem tempo, tem habilidade, muitas vezes aquela pessoa não tem uma mão boa, não está legal, aquela pessoa tem uma deficiência. Isso é acessibilidade. Porque alguém que vai ali, ele não consegue nem limpar muito o banheiro. Pode ser uma senhorinha, vai sentar em cima daquele e pegar uma infecção. E assim começa a entender o que é humanização. Esse livro mostra muito isso. Maravilha. A Monique, aterrorizadamente chama-se Monique. Monique, grande Monique. A Monique. Monique é aluna nossa. Esse seu relato é exatamente a tua cara, né? Para quem não conhece o Val, quando a gente fala de humanizado, é exatamente por isso, porque você leva a palavra na essência. Não é só... aqui em Alphaville a gente tem uma expressão que é mentor de palco. Em cima do palco, o cara é o todo poderoso. Depois desce dali, não tem fatos para respaldar. Inclusive, eu me assusto muito com isso. Eu vou assistir podcast, eu vejo pessoas no podcast com um monte de livro no fundo. E que nem você, eu gosto de ler muito. Gosto muito. Ainda mais daquela pessoa que vai falar daquela área nossa aí, ele tem aquele mesmo livro. Aí eu vou seguir essa pessoa da mesma forma a pessoa que lê uma Bíblia. Ele lê a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Muitas vezes está num púlpito atendendo aí, numa igreja, num local, até palestrando aí. E eu vou andar com essa pessoa, eu fico perguntando qual página daquela Bíblia que ele leu, daquele livro que ele colocou em prática na vida dele. Porque Jesus veio aqui ensinar, não para você ser um bom leitor, para você ser um bom comunicador, bom orador. Ele veio aqui falar assim, ó, viva na essência aquilo que eu te ensinei. Você tem que dar exemplo. E faça coisas maiores, não menor, né? Sim, a liderança humanizada, ela é a vivência na prática. Tem pessoa que fala, que dá curso assim, quer educar seu filho? Põe o joelho no chão, olha nos olhos dele, de frente, não serve para nada. Fica falando pro seu filho, o que você fala pro seu filho não serve para nada. O que serve pro seu filho quando você está de costa fazendo algo, ele está olhando o que você está fazendo. Ele vai copiar o que você faz quando está de costa com ele. É o exemplo que você dá, a forma que você fala com a sua esposa,
a sua sogra, com o seu sogro, com o seu sócio, com o seu vizinho. Aí seu filho aprende. Aí você está criando valores no seu filho. Não é que você olha no filho e fala para ele. Não serve. Então assim, você pegar um monte de coisa da internet que as pessoas estavam ouvindo aí, tinha resolvido. Você fala, é óbvio, né? Tudo que você fala eu aprecio, gosto muito, concordo e partilho. As pessoas que estão... Eu acho que todo mundo que está aqui te conhece, mas tem muita gente que vai ouvir esse podcast depois, a gente vai subir depois para o Spotify também, em algum momento alguém vai estar ouvindo, vai achar que é só fala, né? Então eu vou deixar meu testemunho, que o Val é exatamente a pessoa que vocês estão ouvindo. A minha esposa, ela teve 2 cânceres, teve um, depois teve outro. E ela lidava com o câncer sempre sorrindo. A gente falava, a dor é minha, o sorriso é pro irmão. Então ela sempre estava lá. Sofria da químio, mas sorria na segunda-feira. E a gente pensou em fazer coach para ajudar outras pessoas. Porque perguntava para ela, como que você passa pelo tratamento sem se afetar? Não que ela não se afetava, não demonstrava. Ela não gosta de demonstrar fraqueza. Então ela ficava lá. E aí a gente buscou vários institutos formadores de coach. Aí, nomes conhecidos, né, mais populares e tal. Inclusive, na onde até a gente ouviu falar sobre coach oncológico, né, até no mesmo espaço. E aí eu falei, a gente queria fazer coach oncológico para lidar com pessoas que estão vivendo, passando pela experiência do câncer e tal. E a gente teve um eco nenhum, né? Vácuo, na verdade. E o Val foi a pessoa que ouviu e falou assim, não, vamos fazer sim, eu não vou nem cobrar. Vou dar para vocês. Então a gente teve uma formação de coach na prática, né? Então por isso que o coach na prática ficou muito forte para mim, no nosso coração e na nossa mente, onde a gente passou por todo esse processo, né? Foi em 2 momentos, né? A formação, a gente foi uma semana, depois de um tempo outra semana. Então teve todas aquelas horas de formação num processo sério, não como muita gente faz aí pela internet, online, e depois sai destruindo a vida dos outros, e até gerando esse nome pejorativo que o coach acabou ficando. Então lá não, lá é na prática, e tudo que o Val faz é assim na prática. Então nossa formação, então obrigado, se eu nunca agradeci, já agradeci, mas por essa atenção, por essa formação, a gente ajudou todos que pudemos ajudar. Infelizmente a gente não conseguiu levar o projeto à frente, não teve abertura de hospitais, e a gente também não quis ficar batendo em parede, mas todos aqueles que nos buscam, a gente sempre tem uma palavra, tenta fazer o melhor, né, representar o Instituto da melhor forma, mas você traz, como eu digo, na vida. Então, assim, uma vez o Val apareceu com um cidadão que ele tinha acabado de conhecer, chegou com um cabra que ele mal conhecia para dormir em casa, né? Não, eu conheci ele agora que a família falou para se eu não levasse ele, ele ia morrer amanhã, porque tava todo mundo querendo matar ele, e você levou para dentro de casa, cuidou dele como um filho, tratou dele como um filho, mostrou tudo isso na prática. Literalmente. Ele era dependente químico, ele trabalhava vendendo já, e a programação neurolinguística, nós adotamos esse jovem, e ele se libertou tudo, foi trabalhar em empresa que nem a Apple em Bauru, depois voltou para o Eunápolis, foi pai lá, e tá uma benção esse Danilo. Então é Danilão, lembrei. Eu lembro do rosto dele muito forte. Então o Val é esse paizão. É claro que, assim como o pessoal às vezes chega lá em casa e fala para a Flávia, nossa, fica conversando várias horas, seu pai é legal, ela falou, por que você não veio buscar ele antes? Então é óbvio que, né, assim, os filhos vão lembrar da gente antes, né? Você também teve os seus perrengues. Eu sempre falo, né? Você teve uma vida até os 32 anos, depois teve uma oportunidade de mudança e agarrou com unhas e dentes até os 32 anos,
você não sabia ler nem escrever. Então hoje tem um livro, ó. Vou deixar meu registro aqui. Eu sempre falo, as pessoas podem achar que não é verdade. Então tá você aqui para não deixar eu mentir sozinho. E depois foi lá fazer faculdade, melhor aluno. Quantas pós-graduação agora? 5. 5 pós-graduações e mais centenas de certificações. E o Val ainda busca certificação com pessoas que trabalham na mesma linha para ele descobrir o que é que ele pode melhorar no que ele faz. Errei, não? E quase todas as formações que eu fiz e fui refazendo, depois eu apliquei. Hoje eu dou aula na área. Quase todas. Quase todas. E esse processo do Val até os 32 anos para o Val de hoje, quantos por cento mudou aí? Mudou muito, mas precisamos viver aquele momento também, né? Eu acredito que experiência. A liderança humanizada começou na minha vida com 13 anos de idade. Quando o meu pai trabalhava na fazenda e ele entrou no alcoolismo. E aí eu acabei assumindo a área da fazenda para trabalhar com o pessoal e cuidar de pessoas que cuidavam do gado da fazenda, da boiada da fazenda lá. E eu precisava cuidar dessas pessoas. Só que a pessoa andava com faca na cintura, pessoas de 30 anos de fazenda. Como um moleque de 13 anos vai ser o líder deles? E aí eu precisei entender liderança humanizada, que eu precisava conquistar eles, porque senão eles me matavam lá, não aceitavam. Eu acabei, na prática, desenvolvendo essa liderança humanizada, que é ouvir, que é compreender, valorizar a pessoa. E aí daí para cá, que foi caminhando. Então, eu não ter estudo, ter passado essa fase e ter vivido aquele tempo ali na roça, com 21 anos de idade, ir para a cidade sem saber pegar um ônibus e trabalhar numa empresa, e nessa empresa o meu tio dá um conselho para mim para eu tomar banho. Aquilo lá mudou a minha história, porque toma banho. Eu comecei a tomar banho, pegar um sabão de coco quadrado que ele deu e o perfume Avanço, passar, ficava cheirosinho, tomar banho perfumado. Deu 2 anos, o diretor da empresa falou: vai levar minha esposa em São Paulo. Como assim? Em São Paulo, no seminário lá. Tá bom, eu vou. Mas tinha motorista lá, porque eu vim. Aí eu cheguei aqui, Tim Ravel, mente milionária. Escutei o Tim Ravel falar. Aí vinha outro, Dog Nelson, uns americanos falando. Cada mês eu vinha, eu aprendi. O que eu aprendia? Alton César Barros. Eu colocava em prática. Sem estudo, eu colocava em prática. Com 2 anos, eu cheguei a gerente da empresa, sem estudo, porque eu colocava em prática aquilo que eu escutava os palestrantes falar sobre rapport, sobre atendimento de coração. E quando eu peguei e fui falar pro diretor da empresa, porque eu fui lá, tinha motorista, eu peguei todos esses cursos, coloquei na prática, cheguei a gerente da organização. Aí ele falou assim: foi minha esposa e minha filha, deixa o Valdemir aí, porque os motoristas aqui chegam na metade do caminho, tá cheirando chulé, vem e volta com aquele cheiro de suor. O Val é tão perfumadinho, tão cheirosinho. Um conselho que o meu tio deu quando eu vim da roça: toma um banho e passa um perfume. Um dos conselhos que eu dou pro ser humano: toma um banho e passa um perfume para trabalhar. Porque muitas vezes o ambiente não cabe em você, naquele local, porque você não está preparado para ficar ali. Quem vai te levar para uma reunião depois do horário de trabalho, você está fedendo? Você perde a oportunidade do aprendizado. Faz sentido? Total, uma coisa que parece básica. É a pedrinha pequena que o pessoal está tropicando nela. Maravilha. Ô Val, 1h30 de conversa aqui. Verdade. Tempo passa. Tem pessoas preocupadas. Tem gente preocupada. Tem que jogar tênis. Tem que jogar tênis. Não vou falar o nome dele. Tá quase jogando tênis em nós. Mas essa não é a questão. O que você acha importante falar que a gente não abordou aqui? Nessa primeira conversa, que eu espero que você venha para a gente falar mais. Ô Flávio, é quase impossível ter algo que é importante falar. Eu saio daqui levando o carinho que vocês nos ofereceu com o convite. Eu saio daqui levando o carinho da recepção que eu tive aqui. Eu saio daqui com o aprendizado de ter recebido teu filho aqui, ver a fruta que caiu da árvore. Eu fico feliz. Eu saio aqui com a emoção sua. Porque eu lembro muito bem, foi tão gostoso assim vir dar um abraço em vocês. Nós ficamos tudo carequinha, lembra? Nós rapamos toda a cabeça. Você, né? Para poder abraçar, dar e falar tamo junto. Então são momentos assim que agradeço tanto a Deus deixar nós viver uma situação de uma pessoa com câncer bem próxima de nós, com muito amor, carinho, e não está em nós, não está na nossa casa, né?
Então eu sou muito feliz em ter esse aprendizado, essa oportunidade. Então o que eu levo daqui é esse carinho, um abraço de vocês. Valeu muito a pena. Se não tivesse conversado nada aqui, eu vivido só esses momentos com vocês aqui, já valia a pena, Flávio, para mim. Quando a gente descobriu que a Daiana estava com câncer na primeira vez, aí ela estava incomodada que começou a fazer aqui, começou a cair, né? O cabelo. Aí o Val foi lá e na época eu tinha cabelo. Você tinha cabelo e você estava no evento, acho que no Rio, não sei onde você tinha ido. Lá no meio do evento ele cortou o cabelo, careca, rapou carequinha. A gente falou assim: caramba, Val, você tá indo numa empresa, foi contratado para dar uma palestra, você foi mudar seu visual. Então são não vou falar linguagens do amor, mas são formas de expressar carinho, admiração. E da nossa parte só aumentou a admiração que a gente tem por você, né? E foi muito legal e muito significativo pra gente na época. Assim como o dia que você tirou o medo da Daiana no pavor lá no shopping. No shopping, lá no do nada. Então essas coisas vão ficar ad eterno na nossa memória. Então eu que sou grato pela sua amizade, por você sempre abrir a porta da tua casa, da Maris querida, que a gente gosta muito, Simeão, né? Simeão a gente não pôde conviver, que a gente está afastado, peço perdão, Simeão. O tio vai te dar um beijo já. Mas deixa um recado aqui pro João, pra Monique, pro Guimarães, esse pessoal que nos acompanhou. Deixa uma mensagem aí para esse pessoal. Muito bom a mensagem. E para quem vai nos ouvir depois, claro. Sim, a mensagem para os ouvintes, para quem nos dá a honra, né, de estar assistindo essa oportunidade no dia de hoje. Você pode ser no QE ou no QI, você pode ser a pessoa melhor da área emocional, você pode ser no QI da área intelectual, a melhor pessoa do mundo. Independente nessas duas partes, eu falo para vocês que, dependendo do que você faz, do que você aprende, de onde vem, só tem uma coisa que dá resultado: colocar na prática. Colocar na prática de manhã. A prática, ela é do dia a dia, é o que faz você criar um comportamento diário. Vocês devem saber, uma pessoa que bate a cabeça e esquece o nome, ela levanta de manhã, pega uma escova e escova o dente, porque ela criou um hábito. Então, a prática é o hábito. Então, a prática do hábito é muito importante. E agora, dependendo de qualquer coisa, só tem algo que supera isso. É o QS, é a inteligência espiritual. Qualquer dúvida que você tiver, coloca o joelho no chão, faça uma oração. Faça uma oração. Peça a Deus. A Damares ensina muito nas aulas dela, ela vai ensinar também para as mães. Qualquer dúvida que o seu filho tiver, ele começar a questionar, fala: filho, ora lá, fala com Deus, volta aqui, vamos ver o que Deus fala sobre isso. Você começa a ter uma estrutura, uma educação diferente dentro da sua casa. Então eu deixo aqui o poder da oração. Utiliza algo, pôr o joelho no chão, a neurociência já provou o ponto Deus na mente humana. Então eu deixo aqui uma dica da oração que tem mudado a minha vida, mudou a minha família e meu lar. É isso, Flávio. Uou, hein? Pegar o livro aqui. Conversei com esse querido amigo e mentor, tenho orgulho de falar dele, e estou aqui com a síntese desse trabalho de 25 anos do Instituto com prática, liderança humanizada, a arte de liderar servindo, mas com foco em resultado. Não perde o foco em resultado só porque você está servindo, né? Jesus já ensinava: quer ser líder, seja um grande servidor. Então o Val tem essa característica. É uma leitura que eu recomendo, é um belo conteúdo, são anos e anos, só do Val tem 5 pós-graduações, mais 50 anos de histórias aí, condensado em pouco menos de 200 páginas, uma leitura gostosa que você vai fazer, mas é um manual que você vai carregar para o resto da tua vida, tenho certeza, tá? Então, adquire essa obra. Ele fez questão de ser capa dura, ele quis ficar bonito. Tem no Mercado Livre, tipo. Tá lá mas compra com ele, tem no Mercado Livre, tem
Ele vende no Mercado Livre com capa dura, nas livrarias você compra, mas não é capa dura, é capa comum, mas você quer esse aqui, compra dele também, entra lá no Instagram do Instituto ou do Val, aí na descrição do vídeo você vai achar tudo isso, tá bom? E o importante, parte do que ele arrecada com isso, ele usa nesses projetos sociais. Agora mesmo ele teve lá em Belém do Pará, teve ajudando famílias, mas ele leva pessoas carentes ou com que não tem condições para dentro do Instituto, ele cuida lá, o Instituto é uma chácara e ele leva para dentro, tem hospedagem, dá comida, então ele ajuda do jeito que puder. E você ajuda como? Adquirindo o livro. Se você adquirir o livro, você vai ajudar o Val e a Damares e o Simeão a continuar ajudando outras pessoas, fazendo aquilo que eu e você não consegue fazer, acessar essas pessoas, olhar nos olhos e falar do coração. A gente ainda é meio limitado, a gente vai aprender, mas eles já estão anos-luz na frente e conseguem fazer isso. Então ajuda aí, esse projeto vale muito a pena. Liderança humanizada para você. Obrigadão, meu amigo. Estou feliz da vida, já esperando ansiosamente a próxima vinda. Espero que não demore tantos anos assim. Parabéns para a Damares pelo movimento. Repete aí para eu não errar. Mães sábias, filhos prósperos. Mães sábias, filhos prósperos. Anotou? Mães sábias, filhos prósperos. Então, a Damares também tem uma bagagem imensa. É um doce, fala tranquila. Tudo que ela ensina entra por aqui e morre no coração. Morre não. Cresce a sementinha vai parar no coração porque ela tem uma voz doce e meiga, né? Não é porque a gente gosta dela, não, é porque ela é assim mesmo, tá? E é com a gente, é com todo mundo. Então, se você tiver oportunidade também, vá conhecer o Instituto com prática, faça uma formação, ou 2 ou 3 ou quantas você puder, que eu tenho certeza que é o melhor investimento da sua vida. Investir em você, ninguém vai tirar isso de você. Isso é um dinheiro que não tem preço, tá bom? Então, obrigado a você que ficou com a gente até agora, obrigado pela companhia, obrigado pelas participações aqui, quem escreveu e aqueles que não deu tempo da gente ler, porque eu estava tão intertido com a fala do Val, eu gosto muito de ouvi-lo. E fiquem com Deus, tenham um resto de semana, resto não, né? Mas uma quarta e uma quinta-feira aí abençoada. E tenha um tempo de qualidade com a sua família. Eu espero que o Val falou aqui você comece a colocar em prática ainda hoje. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Fui. Você vai no banheiro? Eu fico assim. Vai lá.